a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Daniel, capítulo 3. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a altura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordenar-se-á a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 9. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Versículo 11. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente
e de tuas mãos. Até aqui. Vamos repetir todos juntos o versículo 17. No 3. 1, 2, 3. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Expressa a grandeza do nosso Deus. Se eu já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sigo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide eu nunca decreto, faz o que me oferece. Não obedecemos qualquer favor, quando carregamos a gerador decide o sucesso hoje diante da glória. A eternidade é o começo da história. Meu universo é pequeno demais, é só um amigo na sua glória. Agora de tempo e só igrejas, eu não acredito nesse Deus existe em você. Glória a Deus, aleluia, esse Deus existe e luta por nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ora no teu coração, seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sigo este meu Senhor, e tem todo o controle em suas mãos. Braços de ferro, planos de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o que virá começo. Não obedecemos qualquer favor, quando carregamos a gerador decide o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um amigo na sua memória. Agora de tempo e só existe, e não acredito nesse Deus existe em você.
Glória a Deus, aleluia. Esse Deus luta por mim, luta por você, luta por nós. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. É desse Deus que falaram. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz a Bíblia que Nabucodonosor agora levanta uma imagem de ouro, e chama ali, glória a Deus, aqueles que estavam responsáveis por alguns trabalhos que estavam também a mando deles. Chamou ali alguns prefeitos, algumas pessoas que eram responsáveis também também ali por governar junto com ele. E diante dessa situação, Nabucodonosor, ele faz um decreto qual quem não se dobrasse, quem não se prostrasse diante desta imagem, quando ouvisse o som de alguns instrumentos e de buzinas, seriam imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. Mas houve 3 jovens nessa situação. 3 homens, melhor dizendo, que eles já não eram mais jovens, que não se dobraram, ou seja, não aceitaram para suas vidas essa condição, essa situação, o decreto ao qual o rei havia feito, determinado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não eram 3 homens qualquer. Eles já tinham uma história. Diz a Bíblia aqui no capítulo 1 de Daniel, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, veio Nabucodonosor, aleluia, se sitiou a Judá, e levando cativo ali alguns filhos de Israel, e entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E diz a Bíblia que eles foram selecionados. Diz a Bíblia que o rei pediu para que levassem alguns da linhagem real, alguns que fossem formosos, instruídos, ou seja, pessoas formosas e sábias. E entre estes acharam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles foram levados e foram separados. E diz a Bíblia que o rei mandou com que eles fossem alimentados durante 3 anos, juntamente com os outros que ali estavam, com as iguarias do rei, com aquelas comidas, e também com vinho. Só que diante dessa situação, Daniel chama para si uma responsabilidade.
Ele chama aquele moço que estava incumbido daquela responsabilidade para um diálogo, para uma conversa a respeito do que se havia de comer ou não. E ele até tentou resistir. Esse moço que estava responsável por essa parte da alimentação. Mas Daniel chama ele para uma conversa e consegue convencê-lo. Porque ele disse que se Daniel e seus amigos não se alimentassem desse alimento, logo o rei perceberia em seus rostos que eles estariam diferentes, debilitados em relação aos outros. O que eu vejo aqui é Daniel chamando para si uma responsabilidade, uma liderança. Quão maravilhoso é quando nós temos um líder que chama para si uma responsabilidade. Mas isso só é válido quando um líder que chama para si uma responsabilidade, quando ele tem com ele pessoas dispostas a obedecer, pessoas dispostas a fazer conforme a instrução. E não foi diferente. E Daniel propõe então para ele que eles fossem alimentados somente de legumes durante um tempo. E diz a Bíblia que eles, se alimentando somente de legumes, eles eram mais robustos e mais formosos do que os outros que se alimentavam das iguarias do rei. E dessa forma foi concedido a eles que se alimentassem. Nós não precisamos nos alimentar daquilo que o mundo nos oferece. Assim como esses jovens não queriam se alimentar, negaram-se a compartilhar daquilo que era ilícito, daquilo que não seria bom para suas vidas. Eu vejo aqui uma lição para as nossas vidas, o início de uma vida espiritual saudável. Oração, jejum, obediência, perseverança, fé, mansidão, domínio próprio. Então, quando eles chegam lá na frente, que eles passam por essa situação, eles estavam preparados. Vejo eu homens se preparando para serem grandes homens de Deus, para obedecer a Deus, para ser vitoriosos com esse Deus lá na frente. Temos negado? Ou temos cedido as facilidades do mundo, tudo aquilo que nos atrai? Mas eu quero dizer que grande é a vitória dos que perseverarem na fé. Ainda que pareça difícil, ainda que pareça que estamos perdendo alguma coisa ou grandes coisas, não estamos perdendo nada. O que era legumes diante de banquete? Diferente, né? Mas é chegado o grande dia que eles são colocados à prova. Mas outra coisa que me chama a atenção, que um daqueles homens que trabalhava para o rei Nabucodonosor, uma das coisas que ele fez foi mudar logo os nomes de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, colocando o nome de Daniel de Beltesazar, o de Ananias de Sadraque, o de Misael de Mesaque e o de Azarias de Abednego.
querem mudar nosso nome? Quantas vezes querem nos apontar dizendo que nós não somos mais que vencedores, que nós não somos o servo de Deus vivo, que nós somos A, que nós somos B, que nós somos C, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Mas não aceite, não, irmão, serem chamados de menos de que mais que vencedores. Se te chamarem de menos que isso, não aceite, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a Bíblia nos garante. Então ele consegue mudar o nome, colocar o nome que ele bem quis, mas ele não conseguiu mexer no caráter. Deixa te dar o nome que quiserem para você. Glória a Deus. Mas não deixe que as pessoas influenciem o seu caráter, na sua vida. Não permita, irmãos. Jamais permita isso. E diz a Bíblia que chega a notícia ao rei de que havia 3 homens que não estavam se prostrando, que não estavam atendendo, obedecendo ao decreto que o rei fizera. E então o rei manda chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei da Nabucodonosor pergunta se era de propósito que eles estavam fazendo tais coisas. É de propósito que vocês me afrontam? É de propósito que não fazes o que eu decretei? Ou seja, decreto é lei. E não podia ser revogado. Nem mesmo o rei, se ele quisesse, ele podia revogar, porque era decreto. Ele não podia voltar atrás da sua palavra. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego continua firme na sua decisão, constante. E então é dada uma sentença para Sadraque, Mesaque e Abednego. E desde já eu quero te dizer, eu não conheço a sua vida pessoal, a sua situação, mas se o inimigo te lançou numa fornalha, se a situação que você se encontra hoje, você pode se comparar como uma fornalha de fogo ardente, eis o quarto homem, que pode até permitir que você entre na fornalha, mas ele entra contigo para te dar o livramento. Fornalha de fogo ardente. Eu vou contar isso porque o Senhor me trouxe a memória, eu vou contar. Estava eu uma certa vez trabalhando, foi no sábado, a minha esposa me ligou, falando: Cláudio, eu estou indo levar o Marcos Paulo no hospital, que ele está gritando, ele está com muita dor de cabeça, eu já não sei mais o que fazer. E ali por telefone mesmo eu falei: leva ele, mas eu vou orar. Já orei por telefone, e crendo que Deus ia entrar com providência. E a minha esposa, ela foi num não tinha médico, ela foi em outro, não atender. E ela me gritando, ela me ligou de novo: Cláudio, não para de gritar, de dor de cabeça, ele está gritando muito. E eu, por telefone, eu ouvi aquele desespero que o Marcos Paulo estava. Marcos Paulo é meu filho mais novo. E ali, ela conseguiu chegar no hospital, o pronto-socorro do Tatuapé. E quando ali ela entrou, logo quando olharam para ele, a moça orou para ele, pegou o pescoço dele e falou assim: ele precisa ser internado urgente. Ele está com suspeita de meningite. E ali a minha esposa me ligou e falou: não, Senhor, não pode ser. Eu orei, eu criei. Eu exerci minha fé. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu orei por telefone. Eu repreendi aquele mal. E ali eu saí do trabalho e fui para o hospital. E cheguei lá, aquela batalha, aquela luta, eles não conseguiam colher o líquido da espinha dele para fazer o exame, mas os médicos já olhavam para nós e diziam: tudo indica que ele está com meningite. Eu me senti entrando numa fornalha de fogo ardente. Era o meu filho. Meu filho. Quem sabe o que é meningite aqui?
sabe as consequências de uma meningite, né? E aí eu pensando, Senhor, eu orei, eu clamei. E aí no hospital continuei orando, intercedendo, e nem o médico conseguia tirar o líquido da espinha dele. Além de tudo, tive que eu segurar o meu filho para ver eles colocando aquela agulha daquele tamanho na espinha dele. E ali intercedendo por ele. E aí tiveram que sedar ele, estava conseguindo. E nisso ele foi dormir, aí quando olharam o líquido, falou, ó, meningite, ele está com meningite. E quando eu tinha ido direto do trabalho, eu falei para minha esposa, vou até em casa tomar um banho, eu já volto. E quando eu cheguei em casa, conversando com a minha cunhada, ela falou, Cláudio, qual que é a situação? Eu falei, a situação é essa, essa e essa. Ela começou a chorar, se desesperou, e eles estavam nos esperando o resultado do exame. E ali, a minha esposa me liga e fala, Cláudio, só o resultado do exame. E eu creio, né, que Deus tinha dado o livramento. Ela desesperada, falei, pronto. Ela falou, Cláudio, ele está com meningite. O Marcos Paulo está com meningite. E ali eu, literalmente, eu me vi entrando numa fornalha de fogo ardente. Eu até falei com a minha cunhada, eu falei, eu estou me vendo entrando numa fornalha de fogo ardente. Só que interessante que eu já estava com essa sensação. Só que quando falou meningite, aí aqueceu 7 vezes mais. Eu falei, Senhor, eu orei, eu repreendi este mal. Mas eu perdi a fé. Fiquei triste. Fiquei profundamente triste. E aí, sabia que Deus ia dar o livramento, mas eu não sabia até onde aquilo ia. Porque para mim já tinha ido longe demais. E eu posso dizer para os irmãos que Deus não nos livrou daquela fornalha, mas o Senhor o tempo todo esteve conosco dentro daquela fornalha. Porque no segundo dia que estávamos no hospital, Marcos Paulo olhou para minha esposa e falou, mãe, eu não vou morrer, porque eu sou pastor. Aleluia, glória a Deus. E ele morreu no hospital e ele parecia que não tinha nada. Glória a Deus. Aleluia. E continuamos ali com ele no hospital internado, e orando e repreendendo, porque não sabíamos ainda também quais as consequências que aquilo podia ter. A importância de guardar fé e posição. E aonde morávamos estava com um surto de meningite. E chegou. A minha cunhada ligou para nós, ligou para minha esposa. Aí minha esposa atendeu, começou com ela. Aí minha esposa falou para mim, Cláudio, desce lá embaixo, que chegou a jogo dos dois filhos dela, com todos os sintomas de meningite. Aí eu falei, eu vou lá orar por eles. Se eu tivesse prostrado, estava firme na fornalha de fogo ardente, mas guardei a fé, guardei a posição que Deus me colocou. E ali, falei para minha esposa, fica aqui que eu vou orar por eles. Eu desci. Quando eu cheguei lá, os médicos falaram, você não pode entrar nessa sala. Eu falei, vou entrar que eu quero orar por eles. O médico falou, então você vai colocar máscara. Eu falei, eu não vou colocar máscara, eu vou entrar e vou orar por eles. Aí nisso entrou eu e minha cunhada aí. Os médicos, tudo aquilo que falaram para mim, para minha esposa, falaram a mesma coisa para a mãe deles. E eles estavam com mais características de meningite do que o meu filho. Todo pintado, com as dores, tudo indicava que eles estavam com meningite. E ali eu orei pela vida deles e repreendi aquele mal. No mesmo dia, um foi embora para casa, curado, liberto em nome de Jesus. E no outro dia, o outro foi. Deus não nos livrou da fornalha, mas passou conosco. E através das nossas vidas, Ele livrou aquela moça e os 2 filhos de passar pela fornalha. Amém? Glorifique o Senhor nessa noite. E dessa maneira, nessa Deus age.
igreja? O problema não é passar pela fornalha. O problema é que quando a fornalha da sua vida chegar, como você vai estar? Hã? Que posição você vai estar? Quando o Senhor permitir que você passe pela fornalha. E diz a Bíblia aqui: o rei manda aquecer 7 vezes mais aquela fornalha e lança Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. E diz a Bíblia que o rei chamou os soldados mais fortes que ele tinha para lançá-los. E quando havia se aquecido 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente, aqueles que foram lançá-los foram queimados na porta. Queimados na porta. Mas quando o rei olha para dentro da fornalha, está Sadraque, Mesaque e Abednego. E o quarto homem da fornalha caminhando com eles. O quarto homem da fornalha, ele está aqui. Ele é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é Jesus de Nazaré. Aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha, pela sua vida. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E está à destra do Pai. Aleluia, glória a Deus. O quarto homem da fornalha está aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia que quando Nabucodonosor ele vê aquela situação, ele não acredita. Ele não acredita no que ele estava vendo. Ele fala: eu lancei os 3 na fornalha de fogo ardente e agora tem 4 passeando. Diz a Bíblia que nada neles foi queimado, nem o fio de cabelo deles foi queimado, nem cheiro de fumaça ou de algo queimado havia neles. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ainda que Ele permita que você entre numa fornalha, Ele vai passar contigo para você ver o livramento. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E foi assim nas nossas vidas. No prazo de 7 dias, Marcos Paulo saiu do hospital. E no final das contas, Deus fez um rebuliço. E até hoje os médicos não sabem que tipo de meningite o Marcos Paulo teve. A meningite que o Marcos Paulo teve é aquela que faz o nome de Deus ser glorificado. Esse é o tipo de meningite que ele teve. Aquela que confunde os médicos, nem os médicos souberam que ele teve. Sabe-se que ele teve uma meningite, não sabe que tipo. Mas a certeza dele, o nome de Deus foi glorificado. Aleluia! Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Deus fiel e santo. Aleluia! Deus de poder e glória. Aleluia! E diz a Bíblia que, diante dessa situação, o rei Nabucodonosor, ele passa a crer no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A situação se perde. O rei Nabucodonosor agora diz que aquele que não se dobrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, agora esse sim vai sofrer as consequências. Olha aí a situação sendo invertida. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus pega a sua situação que é ruim nessa noite e a transforma em algo bom. Aleluia! Se todos verão a diferença na sua vida, o trabalhar de Deus. Deus nessa noite pega aquilo
Glórias a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Mas é preciso estar na posição. É preciso guardar fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que está a sua fé nessa noite? Tem um pouquinho. Diz a Bíblia que se tiveres fé com um grão de mostarda, grandes coisas tu podes fazer. Aleluia. Tu dirás a este homem de transportes daqui para ali, ele vai. Mas a Bíblia diz que se tiveres fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho. Interessante, né? A fé como um grão de mostarda é uma fé que, ainda que ela esteja pequena, você esteja regando, você esteja alimentando para que ela cresça e se torne uma grande árvore. É assim o grão de mostarda. Ele é uma das menores das sementes que existe, mas ele cresce e torna-se uma grande árvore. Por isso que temos fé, que ter fé como um grão de mostarda. Não do tamanho, fé como um grão de mostarda. Aleluia, glória a Deus. Interessante que o ouro, por exemplo, quando o ouro ele é achado, ele vem meio fosco, meio sem formato. O interessante é que quando o ouro ele passa por aquele processo que é o fogo, e misturado a uma liga, a maioria das vezes é como cobre. O ouro é feito em peças bonitas, joias. E assim na minha e na sua vida. Muitas vezes nós somos joias, mas estamos brutas. Nós precisamos passar por um processo para que sejamos moldados. E o Senhor venha dar forma nas nossas vidas, para que através das nossas vidas outras vidas sejam alcançadas, para que haja em nós uma diferença, ao ponto de alguém olhar para nós e falar: ali vai um grande homem e uma grande mulher de Deus. Eu vejo algo diferente nele, eu vejo algo diferente nela. Por isso que muitas vezes o Senhor nos permite passar por processos, porque nós precisamos ser moldados, lapidados, provados, para ser aprovados. Então, diante das nossas provações, que nós venhamos a ser aprovados e não reprovados. Aleluia. Porque essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é que nós venhamos ser aprovados. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado e santo. Tu és fiel, Senhor. Então Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por todo esse processo, mas estavam preparados. Eles tinham guardado em suas vidas uma vida reta diante de Deus, uma vida constante, uma vida de obediência, uma vida a qual, quando uma situação adversa chegou na vida deles, eles puderam passar por aquela aprovação e serem aprovados. E que nós venhamos a ser aprovados pelo Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado, santo.
nessa noite. Deixa Deus falar contigo. Aleluia, glória a Deus. Os de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Faz o que eu posso fazer. Eu só confio nos seus planos. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o que eu sei. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor eu sei. Glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer o melhor por mim. Aleluia, estou vivo por ti. Aleluia, essa noite, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o Senhor transformar a sua vida nessa noite. Quem deu melhor para você, quem deu melhor para mim. Aleluia, Ele sabe quando ensina a sua vida melhor que ninguém. Não somente abra o seu coração. Deixa Ele fazer a sua vida aqui no seu Pai. Aleluia, Senhor, a Deus, onde sejamos pequenos e pobres. Ele é Deus das nossas vidas, Ele é Deus das nossas vidas. E só vai fazer o melhor, aleluia, glória a Deus. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno, falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor.
fazer no meu e no seu viver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, eu te louvo, eu te exalto. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, meu Deus. E para finalizar, o versículo 28, as belas palavras de Nabucodonosor, após ter sucedido tudo isso, e falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus, aleluia. É isso. Foi lá no lugar de aprovação. Foi lá no lugar de crescimento. A Bíblia fala que o rei fez prosperar. Aquele que queria matar foi obrigado a fazer prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. E reconhecer. Aleluia, agradeço no Deus desses homens, que também é o nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.